Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 21 de maio de 2023. Estamos chegando ao final do 5º mês de mandato do Lula e é hora de uma reflexão sobre as condições que Lula tem ou não tem de levar adiante o seu plano de governo e o seu projeto de poder. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos que têm doado pelo Pix do canal. As doações continuam acontecendo, mas infelizmente não serão suficientes para manter o equilíbrio de receita e despesa do canal. E foi para resolver este problema que eu criei o Clube de Membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, uma despesa que não vai doer no seu bolso e é debitada mensalmente no seu cartão de crédito, você adquire o direito de participar de 4 lives mensais, às sextas-feiras às 20 horas, nas quais eu faço um fechamento político da semana e abro para um jogo de perguntas e respostas para os membros do canal. A experiência tem sido gratificante. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Eu preciso atingir a meta de 5 mil membros para manter um equilíbrio de receita e despesa do canal. Conto com o seu apoio. Muito bem, gente, vamos lá. O conceito de governabilidade em ciência política diz respeito à capacidade que um governante tem de preservar o seu poder, a sua legitimidade, para implementar as suas propostas de governo e o seu projeto de poder. Então a ideia no vídeo de hoje é refletir exatamente sobre isso. Como estão as condições de Lula preservar sua legitimidade e a sua capacidade de governar? Historicamente, nas democracias contemporâneas, a governabilidade está assentada sobre um tripé. O primeiro pé desse tripé é o apoio popular. O segundo é o apoio parlamentar, o terceiro é o desempenho da economia, que diz respeito diretamente ao apoio popular e ao apoio parlamentar. Vamos começar com o apoio popular. Eu sei que vocês não acreditam em pesquisas de opinião, mas eu sou obrigado a tomá-las como referência, porque esse é um indicador importante a essa altura do campeonato. Assim que Lula assumiu, havia mais ou menos um consenso entre os institutos de pesquisa de que cerca de 55% dos brasileiros, que é mais ou menos aquilo que o Lula teria feito em termos de votos, tinham uma expectativa de que Lula fosse fazer um bom governo. Como estão esses índices hoje? Bom, a aprovação pessoal do Lula continua mais ou menos nesse patamar e os índices de bom e ótimo, ou seja, de aprovação do seu governo, estão na casa dos 40%. Então eu diria que Lula não sofreu, pelo menos por enquanto, um desgaste, uma perda de popularidade capaz de abalar a capacidade de implantação do seu plano de governo e do seu projeto de poder. Isso é uma questão que está sub judice, está em observação. E ela vai depender em grande parte do desempenho da economia e do apoio parlamentar, porque o desempenho da economia depende da capacidade do Lula de implementar os seus projetos no parlamento. Com relação à questão do apoio parlamentar, nós temos que levantar aqui um porém, uma novidade inaugurada no governo do presidente Bolsonaro, que é a interferência do STF no Legislativo e no Executivo. O STF, que é o poder sem voto, interferiu sistematicamente no governo do presidente Bolsonaro no sentido de impedi-lo de governar. Inúmeras decisões políticas do presidente Bolsonaro foram simplesmente barradas pelo STF. Era um STF de oposição cujo objetivo era remover o presidente Bolsonaro do cargo de presidente e, ao que tudo indica, conseguiram. Bom, a grande interrogação aqui é: o STF continuará interferindo na política, só que dessa vez para atropelar o Congresso Nacional e ajudar Lula a governar? Esta resposta ainda não foi dada. O primeiro teste de fogo do governo do STF no parlamento foi a votação da lei da censura e ambos foram derrotados. Aliás, o presidente da Câmara, alinhado com o STF nessa questão, também foi derrotado. Foram todos obrigados a retirar o projeto de lei de censura de votação, e ao que tudo indica não volta tão cedo, caso contrário teriam sido derrotados. O segundo teste aconteceu semana passada na votação da urgência do arcabouço fiscal. O governo deu uma lavada, fez 567 votos contra 102, uma maioria muito maior do que a necessária para aprovar emendas parlamentares. No entanto, a natureza desse processo, desse projeto, é gastar mais
E a capacidade do governo formar consenso no parlamento para gastar mais é expressiva na medida que boa parte desses gastos vai se converter em emendas parlamentares do interesse dos deputados e dos senadores. Todas as avaliações que a gente vê na imprensa são de que o arcabouço passa na Câmara e no Senado. E o arcabouço tem embutido na sua lógica o aumento de gastos públicos impunemente. Bom, o que acontece com a economia se Lula consegue gastar mais? Em princípio, uma injeção artificial de dinheiro na economia e consequências de deterioração nas condições da economia logo depois. Aumento da inflação, o Banco Central, diante do aumento da inflação, tem que aumentar a taxa de juros, isso desaquece a economia e provoca desemprego. Então, nós temos uma situação em que o desemprego vem crescendo, o emprego formal, a ocupação formal vem crescendo gradativamente já faz alguns meses e a inflação tem dado indicadores contraditórios. Vinha aumentando, em alguns índices sofreu uma redução, mas a perspectiva é a seguinte: a partir de julho a inflação deve começar a subir de novo e sistematicamente. Saem do gráfico da inflação anualizada os meses de agosto, setembro e outubro do ano passado, que foram os meses impactados pela queda do ICMS e dos combustíveis que provocaram uma queda abrupta na inflação. Portanto, esses 3 meses saem do gráfico e o gráfico anual passa a contabilizar os meses para frente com aumento de inflação. E isso é consequência do aumento de gastos. Para sustentar esse aumento de gastos, o PT quer aprovar uma reforma tributária. Segundo o economista Mansueto Almeida, que foi secretário do Tesouro do Ministério da Economia no governo do presidente Bolsonaro, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo esse fim de semana, para sustentar as despesas do arcabouço fiscal, o governo precisa elevar a carga tributária de 34% para 36%. E aí nós vamos parar no assunto reforma tributária, que o Congresso quer botar em votação aparentemente a partir de julho. Nós temos aqui situações diferentes. Primeiro, lei da censura. Havia oposição, a oposição fez pressão sobre o Congresso, o governo, para não ser derrotado, tirou o projeto de votação. Arcabouço fiscal, não houve oposição popular. Há uma área de consenso grande entre os deputados de que gastar mais é bom para eles, porque eles vão gastar o nosso dinheiro. Tudo indica que o arcabouço fiscal passa. A reforma tributária é um assunto altamente controvertido, que nunca formou consenso nas tentativas anteriores de sua aprovação. Todos os setores que se sentem prejudicados com os aumentos de impostos se colocam em movimento, fazem pressão sobre o Congresso Nacional, lembrando que trata-se de uma emenda constitucional e a construção de um consenso aí é muito mais difícil do que em projetos de lei comuns. Então, a capacidade de Lula aprovar a reforma tributária está altamente relacionada ao desempenho da oposição, e aqui eu não falo apenas da oposição parlamentar, eu falo da pressão das ruas contra o aumento de impostos. Fico alerta. Se nós ficarmos de braços cruzados e deixarmos Lula aumentar os impostos, ele vai aumentar os impostos e, aumentando os impostos, ele dá sustentação para os seus gastos. E aí é um problema. De qualquer maneira, aumentando gastos com ou sem receita para sustentá-los, a perspectiva apontada pelo economista Igor Moraes na live que eu fiz com ele recentemente aqui no canal, por essa entrevista do Mansueto Almeida no Estadão e por uma conversa que eu tive com o ministro Paulo Guedes essa sexta-feira no Rio de Janeiro, a tendência é de que, a partir desse mês, o efeito positivo da herança do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes começa a se desfazer. Ou seja, os dados positivos que a economia vinha apresentando até agora não decorrem dos méritos de Haddad ou de Lula, que aliás em economia não tem mérito nenhum. Decorrem ainda de um crescimento inercial resultante do efeito das políticas econômicas do governo anterior. E nós estamos vivendo exatamente a mudança desse cenário. A partir de agora, ou seja, de junho para frente, nós começamos a colher o impacto
das medidas econômicas do governo Lula. Ou seja, a aprovação daquela PEC fura-teto de 200 bi que o Congresso deu de presente para o Lula ainda em dezembro do ano passado, e das medidas de aumento de gasto que Lula vem produzindo subsequentemente desde que tomou posse e que vai acelerar no gasto se o arcabouço fiscal passar, mesmo antes de ter ou não ter uma reforma tributária aprovada. Então nós temos aqui uma perspectiva de deterioração do cenário econômico. Eu imaginava e disse aqui no canal que a gente veria um processo mais acelerado dessa crise econômica, possivelmente com um pico agudo agora no meio do ano, mas não é o que está se confirmando. Está se confirmando é um processo de deterioração lenta e gradual da economia. Aumento de inflação, aumento do desemprego, outros indicadores negativos. E este quadro de deterioração da economia tende a afetar a popularidade do Lula e o apoio parlamentar. Estamos exatamente num momento de transição. Estão terminando os efeitos positivos das políticas econômicas do ministro Paulo Guedes e começando a aparecer os efeitos negativos das políticas econômicas do governo Lula. Portanto, essa deterioração do cenário econômico produzida pelas políticas econômicas do governo Lula por Haddad tende a impactar lenta e gradualmente a popularidade do Lula, e com esta perda de popularidade, o Congresso muda de comportamento em relação ao governo, isso encarece o apoio do governo no Congresso, e as condições de Lula implementar novas propostas lá para frente ficam comprometidas. Fica esse alerta que nós temos que observar como o STF vai interferir no sentido de socorrer Lula ou de facilitar o terreno para eventual posse de Alckmin num cenário futuro. O tripé, portanto, está nessa situação. Lula ainda preserva alguma popularidade, fica uma interrogação se essa popularidade vai cair com a eventual deterioração do desempenho da economia, que é o segundo pé, e o terceiro pé é como o Congresso Nacional reagirá a um cenário de eventual deterioração da economia e deterioração do apoio popular a Lula, com a grande interrogação: como agirá o STF num cenário em que o seu queridinho começará a enfrentar dificuldades. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está terminando. Logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aí, ou torne-se membro do canal, ajudando a estabilizar a receita do canal, que há 3 anos entrega a você informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com o Brasil livre, próspero, em ordem e progresso. Amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.